Olá, aluna, eu sou a professora Tatiana Rodrigues e neste vídeo falaremos da diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito perfeito ele indica uma ação pontual. O que é uma ação pontual? De algo que acontece apenas uma vez. Por isso que você consegue substituir por só ontem. Então, por exemplo, só ontem eu fiz, só ontem ele fez, só ontem eles fizeram, só ontem nós fizemos. Lembrando que nesse tempo verbal, o tu e o vós ficam esquisitos e eles terminam com STE ou STES, ou seja, tu fizeste e vós fizestes, beleza? Da mesma forma, verbo adorar. Só ontem eu adorei, ele adorou, eles adoraram, nós adoramos, tu adoraste, vós adorastes. Verbo pôr. Só ontem eu pus, e tu puseste, e ele pôs, e nós pusemos, e assim vai. Então, coloco só ontem e vai. Verbo esquecer. Só ontem eu esqueci, e ele esqueceu. Agora, diferente do que acontece com o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito só se chama imperfeito porque ele não é perfeito mesmo, né? Então, naturalmente, ele não serve para fazer o que o perfeito faz, que é acontecer apenas uma vez. Então, se ele não é perfeito, ele nasce para se repetir. Por isso que nós falamos que ele é um pretérito habitual, frequente, que ele se repete no passado, que é uma ideia continuativa, que é uma ideia durativa, porque dura um certo tempo. E você pode conjugar, né? Naturalmente ele acontece mais de uma vez, você pode conjugar com o apoio de naquela época, eu sempre, ok? Só que aí, olha só as marcas. Se for um verbo terminado em ar, por exemplo, olha lá. Verbo amar, naquela época eu sempre amava. Participar, naquela época eu sempre participava. Verbo sonhar, naquela época eu sempre sonhava. Já se for um verbo terminado em er ou ir, ó, sofrer, naquela época eu sempre sofria. Entender, naquela época eu sempre entendia. Partir, naquela época eu sempre partia. Ir, naquela época eu sempre ia. Então eu posso afirmar que os verbos terminados em ar sempre fazem vá no pretérito imperfeito do indicativo. E os verbos terminados em er ou ir sempre fazem ia. Mas há algumas exceções que você vai memorizar agora. Verbo ter, verbo vir e verbo pôr. Naquela época eu sempre tinha, eu sempre vinha e eu sempre punha. Então vai fazer nha. Obviamente, se o ter faz tinha, entreter, entretinha. Conter, continha. Manter, mantinha. Abster, abstinha. Ater, atinha. Se o verbo pôr faz eu punha, compor, compunha. Repor, repunha. Interpor, interpunha. Sobrepor, sobrepunha. Dispor, dispunha. Apor, apunha. Se o verbo vir faz eu vinha, convir, convinha, sobrevir, sobrevinha, intervir, intervinha, advir, advinha, ok? Da mesma forma, o verbo ser faz eu era, tu eras, ele era. Então, se você tiver essa tabelinha aí, vá, ia, nha, era, você está diante do pretérito imperfeito do indicativo. Fique com essa dica. Até a próxima. Tchau, tchau.